A vastidão azul do oceano profundo sempre exerceu um fascínio inegável sobre a humanidade. Suas águas escuras e geladas guardam segredos que desafiam nossa compreensão. Um reino inexplorado, onde a luz do sol nunca alcança e criaturas inimagináveis espreitam nas sombras. Mas e se, além das formas de vida bizarras, o abismo ocultasse algo mais? Algo que não deveria existir? Artefatos de uma era esquecida? Ou de uma inteligência alienígena? Descobertas tão perturbadoras que levariam os mais céticos cientistas à beira da insanidade. Este é o mundo que estamos prestes a desvendar. Um mundo onde o desconhecido não é apenas assustador, mas uma ameaça à nossa própria realidade. Prepare-se, pois as revelações que estão por vir prometem tirar o sono de qualquer um. No coração dessa busca implacável estava Verônica, uma oceanógrafa brilhante, cuja mente aguçada era tão profunda quanto os oceanos que ela estudava. No entanto, por trás de sua fachada de determinação, espreitava uma dor lancinante, um trauma familiar que a assombrava desde a infância. O mar, ao mesmo tempo sua paixão e seu algoz, havia levado seu irmão em uma expedição submarina anos atrás, deixando-a com um vazio e uma necessidade desesperada de respostas. Ela buscava não apenas os mistérios do oceano, mas uma forma de entender a perda, de encontrar um significado para o destino trágico de seu irmão. Seu conflito interno era palpável. O medo paralisante do desconhecido, o mesmo medo que assombrara sua família, versus a compulsão incontrolável de desvendar os segredos que o abismo guardava, na esperança de que, talvez, ali encontrasse um pedaço de seu passado. Enquanto mergulhava em sua pesquisa, Verônica se deparou com relatos iniciais que soavam como sussurros de um mundo esquecido. Cientistas de várias expedições relatavam a descoberta de artefatos antigos e estruturas que pareciam desafiar a lógica, surgindo em locais onde nenhuma civilização humana jamais poderia ter existido. Um desses objetos, em particular, capturou sua atenção. Uma estátua corroída, resgatada de uma trincheira abissal, adornada com símbolos indecifráveis. A peça exalava uma aura de pavor, mas também um fascínio magnético. Verônica sentiu uma conexão estranha com a descoberta, como se a estátua sussurrasse diretamente para ela, despertando uma intuição que ia além da ciência. Nesse cenário de crescente mistério, Verônica frequentemente se chocava com o Dr. Elias Thorne, um oceanógrafo renomado, mas notoriamente cético. Thorne, um homem de ciência até a medula, descartava as descobertas iniciais como anomalias geológicas ou ilusões causadas pela pressão e escuridão do fundo do mar. Sua motivação era a busca pela verdade científica, mas sua postura defensiva contra qualquer coisa que cheirasse a sobrenatural criava uma tensão constante entre ele e a mente mais intuitiva de Verônica. O racionalismo de Thorne colidia diretamente com a sensação premonitória de Verônica, que sentia que havia algo muito mais profundo em jogo. Ainda assim, a natureza tinha seus próprios planos para desafiar o ceticismo de Thorne. Uma das expedições registrou a descoberta de uma criatura marinha com características biológicas impossíveis, desafiando toda a taxonomia conhecida. Seus olhos, que pareciam ver além do normal, e sua bioluminescência hipnotizante causavam um arrepio na espinha de quem a observava. Antes que pudesse ser totalmente estudada, a criatura desapareceu nas profundezas, deixando para trás apenas um rastro de perguntas e um crescente suspense. Era como se o oceano estivesse deliberadamente revelando e ocultando seus segredos, provocando a humanidade. Foi então que Verônica fez uma descoberta que mudaria tudo. Entre os poucos pertences de seu irmão, ela encontrou um diário antigo, suas páginas amareladas, repletas de esboços e anotações frenéticas. Ali, em caligrafia apressada, estavam menções a sussurros, vindos das profundezas e sombras, que dançavam nas correntes abissais. O diário sugeria
que seu irmão estava investigando algo muito além da ciência convencional, algo que talvez o tivesse levado à sua tragédia. A percepção de que as descobertas atuais poderiam estar ligadas ao destino de seu irmão a atingiu com a força de uma onda. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A descoberta do diário de seu irmão foi um catalisador para Verônica. A linha tênue entre a busca pela verdade e a obsessão pela memória do irmão rapidamente se esvaeceu. Ela mergulhou de cabeça na pesquisa, ignorando os avisos de seus colegas sobre os perigos de se aprofundar demais em lendas e anomalias. Sua motivação não era mais puramente científica. Era uma cruzada pessoal, impulsionada por um luto não resolvido e a necessidade premente de honrar a memória de seu irmão, provando que ele não havia perecido em vão. Cada hora de sono perdida, cada refeição esquecida, era um tributo à sua busca. O oceano, como se respondesse ao seu fervor, continuava a revelar segredos cada vez mais bizarros. Novas descobertas chocantes surgiam a cada expedição. Em uma área remota do Pacífico, o sonar detectou um mapa estelar incomum gravado em uma rocha submarina colossal. A estranheza não estava apenas na sua existência em tais profundezas, mas no fato de que as constelações ali representadas não correspondiam a nenhum padrão celestial conhecido pela astronomia terrestre. Seria uma representação de um céu alienígena ou um mapa de um tempo imemorial, anterior à própria configuração estelar que conhecemos. A equipe também se deparou com um campo eletromagnético anômalo, tão poderoso que afetava severamente os equipamentos de navegação e comunicação da expedição, criando uma bolha de isolamento no meio do vasto oceano. Os instrumentos enlouqueciam, bússolas giravam descontroladamente, e a sensação de estar à deriva, tanto física quanto metaforicamente, era palpável. Dr. Elias Thorne, o cético inabalável, começou a sentir as rachaduras em sua armadura racionalista. As evidências irrefutáveis acumulavam-se, cada nova descoberta erodindo sua convicção de que tudo podia ser explicado pela ciência convencional. A estátua, a criatura bioluminescente, o mapa estelar, o campo eletromagnético, eram demais para serem descartados como meras anomalias. O ponto de virada veio quando ele testemunhou, com seus próprios olhos, uma das criaturas bioluminescentes, muito maior do que a primeira, emergir das profundezas e emitir uma sequência de pulsos luminosos que pareciam ter uma intenção. Aquilo abalou Thorne profundamente, forçando-o a reavaliar suas crenças mais arraigadas. Sua relutância em aceitar o inexplicável era palpável, mas a incapacidade de negar o que via o levava a um novo e desconfortável território. Verônica, enquanto isso, aprofundava-se nas anotações de seu irmão, que pareciam guiar sua própria pesquisa. Ela descobriu lendas e mitos de culturas costeiras antigas, desde os inuites do Ártico até os polinésios do Pacífico, que falavam de uma civilização subaquática ou de uma entidade adormecida nas profundezas. Essas lendas, outrora consideradas meros contos de pescadores, agora ressoavam com uma nova e assustadora verdade. Elas descreviam elementos surpreendentemente semelhantes às descobertas atuais. Cidades submersas, criaturas com olhos que viam o futuro, e um chamado que atraía os incautos para o abismo. O diário de seu irmão mencionava essas mesmas lendas, indicando que ele estava no caminho certo, talvez perigosamente perto de desvendar a verdade. A tensão aumentou quando um sinal de rádio de origem desconhecida começou a ser captado pelos hidrofones da expedição. Não era um ruído aleatório, mas um padrão complexo, repetitivo, que os analistas da equipe não conseguiam decifrar. Parecia ter uma estrutura de linguagem, uma mensagem codificada vinda das profundezas. A pergunta ecoava na mente de todos:
O que estava tentando se comunicar do fundo do oceano? E por quê? O perigo, no entanto, não vinha apenas do desconhecido abissal. Um membro da equipe, um pesquisador júnior chamado Marcus, motivado por uma mistura de ganância e medo, começou a agir de forma estranha. Verônica o pegou tentando sabotar os sistemas de comunicação da embarcação e copiar dados confidenciais das descobertas. Confrontado, Marcus confessou que havia sido contactado por uma organização obscura, oferecendo uma fortuna pelas informações. A equipe agora tinha que lidar não apenas com os mistérios do oceano, mas com a traição interna e a ameaça de que o conhecimento que estavam desenterrando pudesse cair em mãos erradas, ou pior, que outros, com intenções malévolas, já estivessem cientes de sua busca. A percepção de que não estavam sozinhos em sua jornada de descoberta e que havia outros interessados nos segredos do oceano, talvez com intenções muito mais sombrias, pairava como uma nuvem escura sobre a expedição. A traição de Marcus e a ameaça de forças externas solidificaram a determinação de Verônica e Thorne. Eles sabiam que não podiam mais hesitar. A verdade sobre o irmão de Verônica e os segredos do abismo estavam interligados, e a única maneira de desvendá-los era confrontar a fonte. Assim, uma expedição final foi planejada, não para a pesquisa, mas para a confrontação. Verônica, Thorne e os poucos membros leais da equipe, cujos olhos agora carregavam o brilho da convicção, embarcaram em uma jornada para o epicentro das anomalias, uma área do oceano profundo que os sonares mal conseguiam mapear, onde o sinal de rádio enigmático era mais forte. À medida que o submersível de alta tecnologia descia cada vez mais, a tensão dentro da cabine tornava-se quase sufocante. As luzes externas mal conseguiam perfurar a escuridão abissal, revelando apenas vislumbres de um mundo alienígena. Falhas de equipamentos se tornaram mais frequentes, os sistemas de navegação piscavam e as comunicações com a superfície eram intermitentes, como se algo estivesse ativamente resistindo à sua intrusão. Criaturas bioluminescentes, muito maiores e mais complexas do que as vistas anteriormente, flutuavam passivamente, seus olhos fixos no submersível como guardiões silenciosos de um reino esquecido. Então, emergiu da escuridão uma visão que desafiava a lógica e a compreensão humana. Não era uma cidade de pedra e argamassa, mas uma estrutura colossal, orgânica e pulsante, que se estendia por quilômetros no leito oceânico. Parecia ser feita de um material desconhecido que absorvia e refletia a luz de forma estranha, como se fosse um tecido vivo. Era a cidade perdida, ou talvez a própria entidade. Não havia portas ou janelas, apenas padrões geométricos que se repetiam infinitamente, formando uma complexa arquitetura que parecia respirar. O sinal de rádio, agora ensurdecedor, emanava diretamente de seu centro. Dentro dessa estrutura, Verônica sentiu uma conexão profunda, quase telepática. Ela compreendeu. Aquilo não era uma civilização no sentido humano, mas uma consciência, uma entidade cósmica adormecida há éons, que se comunicava através de padrões energéticos e biológicos. As criaturas, os artefatos, o mapa estelar, tudo eram extensões ou manifestações de sua existência, tentando se comunicar, ou talvez se expressar num mundo que havia esquecido. Seu irmão não havia morrido em vão. Ele havia sido atraído por esse chamado, um explorador imprudente, mas corajoso, que se aproximara demais da verdade. Ele havia tentado alertar, mas seu diário foi uma tentativa desesperada de traduzir o intraduzível. Verônica foi confrontada com uma escolha avassaladora. A entidade, em sua vasta e antiga sabedoria, não era inerentemente hostil, mas sua mera existência, sua essência de outro plano, poderia desestabilizar o mundo humano. Ela poderia revelar a verdade ao mundo,
Mas isso desencadearia o pânico e, talvez, a exploração irresponsável. Ou poderia tentar selar o conhecimento, protegendo a humanidade de uma verdade para a qual não estava pronta e a entidade de uma curiosidade destrutiva. A vingança pela morte do irmão parecia insignificante agora. Sua busca não era mais sobre seu passado, mas sobre o futuro de todos. Com um aceno silencioso para Thorne, que a apoiou incondicionalmente, Verônica fez sua escolha. Ela usaria sua compreensão recém-adquirida para modular o sinal da entidade, transformando-o de um chamado perturbador em um sussurro de conhecimento, uma fonte de inspiração para a ciência, mas não uma revelação total. Thorne, agora um crente fervoroso, ajudou-a a recalibrar os instrumentos, criando uma ponte entre os dois mundos. Foi um ato de heroísmo silencioso, um sacrifício da verdade completa em prol de uma coexistência mais segura. As consequências foram imediatas e profundas. O mundo nunca soube da verdadeira natureza da entidade, mas os dados coletados por Verônica e Thorne revolucionaram a oceanografia, a física e a biologia. Novas fontes de energia foram descobertas. A compreensão da vida microbiana abissal expandiu-se exponencialmente, e a medicina avançou com base em compostos encontrados nas criaturas impossíveis. O oceano permaneceu um mistério, mas um mistério que agora inspirava, ao invés de aterrorizar. Verônica encontrou a paz. Seu irmão não havia morrido em vão. Ele havia sido um pioneiro, e ela, sua sucessora, havia honrado sua memória com sabedoria e coragem. O legado da entidade não era o medo, mas a promessa de um futuro onde a humanidade, se fosse humilde o suficiente, poderia aprender com o desconhecido. O oceano ainda guardava muitos segredos, mas agora a humanidade estava mais preparada para ouvi-los. A jornada de descoberta nunca terminava, e o verdadeiro horror não estava no que encontravam, mas no que escolhiam fazer com esse conhecimento.